Pesach Kasher Sameach, insista, não desista e prepare-se, Mashiach vem aí. Estamos próximos do Seder, vamos tentar fazer o possível para que essa aula 11 ajude vocês a fechar, dentro do possível, o Seder Pesach. Como a gente já disse várias vezes, é importante lembrar que o Seder é basicamente 2 copos de vinho e 2 porções de matzá antes da janta, 1 porção de matzá e 2 copos de vinho depois da janta. A maioria do Seder, a maioria da leitura que a gente vai fazer da Haggadah do Seder vai acontecer entre o primeiro copo e o segundo copo, o copo do Kiddush e o copo de vinho que a gente vai tomar antes da janta. Depois tem a janta, enfim, e depois da janta tem o finzinho da Haggadah, mais um pedacinho da leitura da Haggadah, até o último copo, entre o terceiro e o quarto copo, e aí a gente fecha o Seder Pesach. Se faltou alguma coisa do que a gente acabou de falar, alguma coisa está faltando de importante no seu Seder. Dentro da sequência que a gente começou a explicar, que o importante do Seder é contar a história da série do povo judeu do Egito numa língua, numa forma que a pessoa possa entender, então é importante que se faça isso na língua que a pessoa entende, em português, se for possível. Se as pessoas que estão na mesa entendem essa é a língua que deve se usar para transmitir a história. A gente comentou que a ordem da Haggadah é basicamente o seguinte: você tem primeiro a pergunta da criança, que a gente desperta através de que a gente fez o Kiddush, logo depois lavou as mãos e comeu uma batatinha mergulhada na água com sal, alguma coisa do gênero, aipo, enfim, cebola, cada um com seu costume. E com isso a gente não fez normal, a gente não começou a janta, a gente parou para comer um petisco e seguiu agora com a leitura. Aí então as crianças perguntam, aí depois a gente tem que dar a resposta para as crianças. No momento que a gente está falando, a gente fala sobre a matzá, Helach Ma'anyah e o Manishtaná, se deixa a matzá um pouquinho descoberta, aí depois que a gente termina o Manishtaná, a gente cobre a matzá, e aí a gente fala o Avadim Ainu, o primeiro trecho da Haggadah, explicando que a gente foi escravo no Egito e Hashem nos tirou de lá. E aí, então, depois a gente segue com mais alguns trechinhos da Haggadah. Esse primeiro pedaço da Haggadah fala sobre a importância de contar a história. Então, você vai ter a história de Pesach, a história da série do Egito. Então, você vai ter um caso dos rabinos que estavam reunidos até a noite inteira falando sobre a história da série do Egito. Depois, você vai ter os rabinos discutindo a importância de sempre lembrar sobre a série do Egito o ano inteiro, a vida inteira, enfim, até a época de Mashiach. E aí, depois, fala-se sobre os 4 filhos. Por que se fala sobre os 4 filhos? Porque a gente encontra na Torá 4 vezes mencionados a importância de relatar a série do Egito na noite de Pesach. Então, essas 4 vezes, pela forma como ela está na Torá, ou seja, de 4 formas diferentes, cada uma indica um tipo de pergunta, de questionamento. Daí você tem os 4 tipos de filhos, vamos dizer assim, os protótipos de 4 tipos de filhos, Chacham, Rasha, Tam, Veshen, Delishon, que eles estão na Haggadah, e a gente fala isso também. Muito bem, a gente segue adiante falando sobre a segunda parte agora da salvação, da redenção da gente. A gente fala na Haggadah sobre a importância de que a gente saiu da idolatria, da crença em outros deuses e passou a acreditar num Deus único. Essa é a parte que começa com Yehomer Rosh Chodesh, depois continua Mitchilá, Obdei Avodah Zarah, Hayovoteinu, e aí a gente chega até o Vehi She'amda. Vehi She'amda o pessoal conhece porque tem uma musiquinha, Vehi She'amda, Vehi She'amda, e nesse trecho a gente costuma cobrir a matzá, que estava um pouquinho descoberta, porque a gente estava falando sobre a matzá. Toda a ideia do Seder é porque eu estou falando sobre a série do Egito diante da matzá, que é o que aconteceu de especial na noite de Pesach. E aí então você cobre a matzá, volta a cobri-la, levanta o copo e fala o verrichão, copo de vinho no caso, tá? Que já deve ter sido reenchido. Muito bem, a gente continua agora. Esse próximo trecho da Haggadah é um trecho um pouco estranho, eu diria até um trecho difícil, mesmo na tradução. Por quê? Porque fala-se muito sobre, e aí então está escrito. No fundo, o que a gente precisa entender é que a maioria da Haggadah, dos textos que estão aqui na Haggadah, principalmente nesse trecho do Magid, são trechos do Talmud, no estilo do Talmud. Então, cada afirmação tem que vir acompanhada de uma prova. E a prova é, eu sei disso porque está escrito assim, assim, em tal lugar. Então isso deixa a gente muito confuso, porque poderia ser uma forma mais simples
mas a ideia é de que tudo está escrito, e tudo tem um porquê, e tudo está escrito, tá claramente na Torá. Veja bem, todo esse trecho é baseado em 4 versículos, 4 psukim, que estão no livro de Dvarim. Esses 4 psukim são explicados palavra por palavra, daí porque a extensão desse trechinho da Haggadah. O importante é que a gente tente fazer, como a gente já falou antes, dividir entre as pessoas que estão na mesa, para que leiam a tradução. Veja bem, esse ano é um ano atípico, e eu acredito que isso vai ser durante algum tempo também. Por enquanto, vai lendo, entendeu? Aquilo que você consegue entender na tradução em português, melhor. Se você não entendeu tudo, não se preocupe, vai haver oportunidade de a gente poder melhorar isso nos anos seguintes, mas o importante é tente ler o que você puder com o pessoal que está contigo na mesa desse trecho da Haggadah. Veja bem, como ele é um trecho meio extenso, tá? Onde você tem uma paradinha aqui, você tem uma paradinha quando chega na hora das 10 pragas. E aí então a gente costuma derramar 10 vezes o copo de vinho ao mencionar cada uma das pragas. Veja bem, antes disso tem um outro trecho que a gente fala, a gente derrama o vinho 3 vezes. O ponto aqui é o seguinte, só para a gente resumir a ideia. O copo cheio de vinho é um sinal de alegria. As pragas realmente não foram uma coisa muito simpática, mas não afetou ao povo judeu, afetou os egípcios, tá? Então, aqui você tem uma lição muito importante, que é de que você não deve rir da desgraça dos outros. Por mais que foi necessário ter esse tipo de pragas para que a gente pudesse sair do Egito, isso trouxe a nossa salvação, mas a gente não está feliz com o fato dos outros estarem sofrendo por causa disso. Então é interessante, a gente diminui a nossa alegria, diminui o copo de vinho, diminui o vinho que está no copo. Enfim, tem vários costumes, Faradim, Ashkenazim. De modo geral, Ashkenazim tiram com o dedo, Chabad costuma derramar como os Faradim, num recipiente fora da mesa, os Faradim esvaziam o copo completamente, Chabad e Ashkenazim simplesmente tiram um pouquinho, depois acrescentam um vinho e completam um copo. Veja bem, cada um segue o seu costume, mas é importante lembrar que nesse trecho você tem essa interrupção. Depois disso vai se falar sobre 3 sábios que explicam que as pragas eram, na verdade, cada praga tinha vários e vários aspectos, valia por 4, valia por 5 e assim por diante. E depois disso você tem o famoso Dai Dayem, que é o trecho que todo mundo costuma cantar. Acredito que esse trecho, mesmo que você não saiba a tradução, mas se você vai cantar, vai acompanhar, então com certeza vai ser agradável, e é importante incentivar o pessoal a participar dos trechos que são cantados. Assim o pessoal pode se sentir mais partícipe. Veja bem, vai acontecer em qualquer seder que uma parte do pessoal vai prestar atenção, uma parte do pessoal não vai prestar atenção, tem muita gente, tem pouca gente, você consegue fazer tudo, não consegue fazer tudo, então eu quero deixar bem claro, o melhor, o mais importante é tentar fazer o máximo que você pode. Se você não consegue fazer o máximo, aí então procure fazer aquilo que é possível. Então, dentro da leitura da Haggadah, todos os trechos são importantes. Tem um trecho em específico que começa com as palavras Rabban Gamliel Hayomer, Kol Shalomar Shloshad Dvarim Eilu Pesach Lo Yatzeh Yedei Chovato. Rabban Gamliel costuma dizer que quem não explicou essas 3 coisas não cumpriu com a sua obrigação em Pesach. Esse trecho é importante que, independente do que você como a gente conseguiu levar o Seder até agora, para tudo, aqui foca de novo e presta atenção e procura fazer todo mundo acompanhar e, se possível também, óbvio, ler junto, porque aqui você tem a explicação do por que a gente chama isso de Pesach, porque a gente lembra que Deus passou por cima das casas dos primogênitos judeus e não os abateu como ele fez com os primogênitos egípcios. Enfim, então o nome da festa tem a ver com a ideia de passar por cima, Pesach. Em inglês é Passover, passar por cima. Tá. Por outro lado, por que se come matzá? Então ele traz aqui a ideia de que a matzá nos lembra um episódio milagroso, vamos chamar assim, um episódio diferente, de que quando o pessoal saiu do Egito, já era no dia seguinte, depois que fizeram o Seder lá no Egito, eles saíram com pressa e fizeram assaram a massa sem dar tempo de que ela crescesse, ou como explicam os livros de Kabbalah, os livros de Hassidut, Deus se revelou a eles na noite de Pesach, e aí quando Deus se revela, o ego inflado não tem lugar, a massa não tem como crescer, a levedação não tem lugar, e aí então realmente o que eles fizeram no dia seguinte só podia sair matzá. Por quê? Porque não havia ego, não havia o ego inflado, não havia levedação, e aí então houve um milagre, literalmente, de que a massa de água com farinha não cresceu. Depois a gente explica que é maror, porque a gente come ervas amargas, para lembrar que
a escravidão, os egípcios amarguraram a vida da gente no Egito com um trabalho pesado. Como a gente já explicou, fizeram um mutirão, o povo judeu participou, a tribo de Levi não participou, daí porque Moshe e Aaron, que estão na tribo de Levi, poderiam entrar, acessar o palácio real e pleitear perante o rei e falar das 10 pragas, porque a tribo de Levi não foi escravizada, porque a tribo de Levi tinha uma missão, e a missão da tribo de Levi era ensinar a Torá, passar a tradição judaica, os ensinamentos que Deus passou para os nossos patriarcas para todo o povo. Então eles não participaram desse mutirão que os egípcios fizeram, e então eles não foram escravizados. Isso a gente já explicou na aula 8, se eu não estou muito enganado. Aí depois a gente fala um trecho muito importante, Bechol do Avador Hayavdam Dorot Tatzmo. É importante a gente lembrar, sentir que a gente está no Seder de Pesach, como se a gente estivesse agora passando pela saída do Egito. E aí começa, Leficha Hanach no Hayavim, tem mais um trecho da Haggadah que a gente fala, por isso temos que agradecer a Deus e temos que elogiá-lo. E aí a gente fala um pedaço do Halel. Para aqueles que conhecem o Halel, é uma tefilá, é um trecho dos Salmos, do Teilim, que a gente fala em ocasiões de alegria. E aqui a gente fala a primeira parte do Halel antes da janta, a segunda parte do Halel depois da janta. Daí porque a gente dizer que depois da janta continua a leitura da Haggadah, sim, continua a leitura do Halel, que a gente começou agora, antes da janta, e vai terminar depois da janta. Esse trecho a gente pode ler em hebraico, não necessariamente precisa ler com a tradução, inclusive tem várias músicas que costumam cantar ao falar essa parte do Halel, então aqueles que conhecem vão fazer desse jeito. Aí depois tem uma brachá, Asher Gialá, no Vigalat Avotenu, e aí se fala brachá do vinho, e com isso a gente terminou a leitura da parte principal do Seder, vamos chamar assim, que é a leitura do Magid, o relato da saída do povo judeu do Egito. E aí começa a parte técnica. Acabamos então o primeiro copo, a leitura entre o primeiro e o segundo copo, e agora então, depois do segundo copo, nós vamos partir para as duas porções de matzá. Depois do segundo copo, a gente faz netilat yadayim, lava-se as mãos com a caneca, 3 vezes sobre a mão direita, 3 vezes sobre a mão esquerda, secamos a mão, fazemos a brachá, secamos a mão depois de fazer a brachá, e aí então nós vamos comer as matzot. Como a gente já viu até agora, nós temos a pessoa que está conduzindo o Seder, seja ele homem, mulher, enfim, quem estiver sozinho ou quem estiver com mais gente, a ideia é de que quem estiver conduzindo o Seder vai ter diante de si agora uma matzá, meia matzá, um pouco menos no meio, e uma matzá inteira embaixo. Uma, meio, uma. Então, a brachá que se faz, se segura as 3 matzot e se fala Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, motzi lechem min haaretz, e não para comer, porque a gente passa agora para a próxima etapa, que é a brachá específica dessa mitzvah da matzá, e essa brachá é Asher kirishanu b'tzvah b'tzvah ala shalat matzá. Então você está segurando as 2 matzot e meia, fez a primeira brachá, solta a de baixo, segura só a primeira e a do meio, e faz Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shekisham tzvanu ala shalat matzá, e aí então você come um pedaço da matzá de cima e um pedaço da matzá do meio, cada um que tiver as suas matzot come junto, ou se distribui uma parte para todo mundo. Nós acabamos com a primeira e a segunda matzá, vamos dizer assim, que estava diante da gente. Sobrou a terceira, que está inteirinha. Muito bem, agora nós vamos segurar essa matzá aqui e vamos passar para um outro item. Nós vamos pegar agora um maror. Maror é o item que está no meio da kiará, que é a erva amarga, seja endívia, seja alface romana, junto com rein, com raiz forte, enfim, cada um com o seu costume. Aí pega-se uma porção do maror, mergulha-se no haroset, naquela mistura docinha de maçã, pera e nozes, tem gente que faz com outras coisas, enfim, tâmaras, cada um com o seu costume. Mergulha-se o maror ali, mas chacoalha, solta, tira a parte doce, porque você tem que sentir a amargura do maror, faz a brachá do maror, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shekisham tzvanu al achilat maror, e come o maror. Cada um vai comer uma porção do maror, se for com endívia, deve ser umas 2, 3 folhinhas de endívia, já dá para cumprir com a obrigação. E agora você vai pegar a terceira matzá, aquela que sobrou, estava inteira, e cada um dos outros que estão presentes pega uma matzá, você faz um sanduíche. Então você pega novamente a segunda parte, o hazeret, outro maror que está lá no kiará, pega ele, mergulha no haroset, naquele docinho de maçã, pera, enfim, chacoalha de novo, bota tudo junto,
faz um sanduíche e fala o que está escrito aqui na Haggadah, assim Hillel fazia, ele juntava peça, matzah maror e comia, fazia um sanduíche. Esse é o primeiro Big Mac da história da humanidade, registrado devidamente na Mishnah e aqui também na Haggadah de Pesach. Depois disso, a gente vai dar início à janta. Nós já tomamos 2 copos de vinho, já comemos 2 porções de matzah, agora a gente vai para a janta propriamente dita, o Shulchan Orech. O Shulchan Orech, essa etapa do Seder, na verdade não tem muita cerimônia, existe o costume, sim, nós temos na Keará ainda um ovo duro, existe o costume de pegar o ovo duro, mergulhar na água com sal e comer no início da refeição. Cada um segue o seu costume, mas basicamente esse é um costume que eu acredito que muitas comunidades têm. Depois vamos para a janta. A janta em si, obviamente o menu vai variar de acordo com cada um. Deixa claro que quando você coloca a raiz forte para comer o maror, não é para misturar com beterraba. Isso aí você pode comer com gefilte fish, para quem come gefilte fish com rein, mas o rein na hora de fazer a brachá é sem beterraba, é o rein puro, meio ardido, enfim, mas é assim que se faz a mitzvah. Muito bem. Antes a gente terminou a janta e, como a gente disse, após a janta, tem 1 porção de matzá e 2 copos de vinho. Então, essa 1 porção de matzá que a gente vai comer depois da janta, depois da sobremesa, depois de tudo. Acabou de comer tudo, não deixa ninguém fugir da mesa. Por quê? Porque a vida não acaba após a janta. Então, nós temos ainda uma segunda parte do Seder. A primeira parte do Seder, o primeiro trecho do Hallel que a gente leu antes, é uma espécie de agradecimento pelo passado. A segunda parte do Seder, que vem depois da janta, é uma espécie de pedido pelo futuro. Ou seja, a gente está fazendo agora uma sequência depois da janta, coisa também que não é normal, porque normalmente acabou a janta, acabou tudo. Não, aqui a gente tem uma sequência depois da janta, porque a gente quer investir no futuro, a gente quer trazer a alegria que teve da salvação que houve no passado para o futuro, porque a gente está projetando, se Deus quiser, que a vinda de Mashiach há de ser em breve. Então a gente já está se preparando para isso com a segunda parte do Seder. A segunda parte do Seder, então, depois que a gente comeu o afikoman, aquela porção de matzah que se come depois da janta, que a gente falou que é aquele pedaço que você deixou guardado no travesseiro. Tem uns que fazem uma série de concursos com as crianças, quem é que vai achar, enfim, cada um com o seu costume, mas a ideia é de que agora vai se comer o afikoman, aquele pedaço de matzah. Se for aquele mesmo, os outros que estão na mesa vão comer outros pedaços de matzah. O importante é pegar um pedaço de matzah e comer depois da janta. Aí depois disso faz-se o Birkat Hamazon, vocês vão encontrar isso no Haggadah, é a brachá, é o agradecimento a Deus após a refeição. Isso pode fazer em hebraico, pode fazer em português, enfim, é só seguir o que está na Haggadah. Depois disso, nós vamos ter um trecho que está ligado com Eliyahu Navi, ou seja, costuma-se abrir a porta no Seder, nesse trecho, e costuma-se dizer, a gente costuma dizer que aqueles que fizeram mal para a gente, Deus há de cuidar deles, e se Deus quiser, a gente no futuro vai poder fazer as coisas tranquilos, porque o mal vai ser eliminado. Então, existem costumes, por exemplo, Hamat tem costume de ir até a porta, as crianças, por exemplo, recepcionar Eliyahu Navi, por assim dizer, que estaria essa segunda parte do Seder. Por que Eliyahu Navi tem a ver com a segunda parte do Seder? Porque consta na Torá que o profeta Eliyahu vai ser aquele que vai anunciar a vinda de Mashiach. Então Eliyahu Navi está presente, de uma certa forma, naquele segundo trecho do Seder que tem a ver com Mashiach, a recepção para o futuro, para a vinda de Mashiach que há de ser em breve. E aí então a gente vai terminar a segunda parte do Hallel, como está na Haggadah, pode ser lido em hebraico, pode ser cantado, não precisa necessariamente ser lido em português, não precisa necessariamente entender, porque é um trecho de louvor a Deus, aquilo que você pode entender, obviamente você procura entender, e você tem vários outros trechos, Hodul Hashem Kitov, Nishmat Kol Chai. O importante é que essa segunda parte da Haggadah é bem menor do que a primeira, e aí então você termina com o quarto copo de vinho. O quarto copo de vinho toma-se no final, faz-se a brachá de boi pregefen, como a gente disse até agora, nas várias vezes que a gente come matzá e nas várias vezes que a gente toma o copo de vinho, a gente deve se reclinar para a esquerda ao tomar o copo de vinho e ao comer os pedaços de matzá. Como a gente disse, que um dos motivos é que isso demonstra que a gente está em liberdade, e o segundo motivo é porque a digestão é mais fácil, porque cai direto no esôfago e não na traqueia. Depois do quarto copo de vinho, nós temos a brachá final, e a gente fala o Leshaná, Haba'a, Birushalayim, que a gente possa estar ano que vem em Yerushalayim, ou seja, a gente esperava que Mashiach chegasse antes, mas se Mashiach não chegar
não chegou até agora, que ele chegue já nesse instante. E aí então, o próximo primeiro Seder, ou segundo Seder, a gente vai poder comemorar em Yerushalayim, junto com Mashiach, Bimra, Bemeno. Amém.